Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje é dia 27 de outubro de 2021 e também é quarta-feira. Para essa aula, separe seu livro Acapalô de Geografia, seu livro Novo Lendo Você Fica Sabendo e também A Conquista da Matemática. Hoje vamos aprender com as frases lá na página 171. Agora você ajudará na produção de um cartaz com dicas para a preservação da natureza. Observe as imagens e escreva frases relacionadas aos cuidados com o meio ambiente. Bom, nas últimas aulas nós aprendemos sobre texto instrucional e a reciclagem como forma de ajudar e contribuir com o meio ambiente. Também falamos sobre economia, também falamos do desperdício e hoje então nós vamos ajudar a produzir um cartaz, né? É outro texto. Aqui nós temos algumas imagens e tem que ser colocadas 5 dicas para ajudar a preservar a natureza. A primeira aqui que apareceu, ó, já até subiu a frase. A criança está colocando o lixo na lixeira. Então, a gente tem que escrever uma frase que corresponda ao que a imagem quer dizer. Então, uma dica é: jogue o lixo na lixeira. Eu construí aqui uma frase com essa imagem. Jogue o lixo na lixeira. Então, quando a professora pedir para você escrever uma frase, criar uma frase, é isso que você vai pensar. Ela tem que dizer algo, geralmente tem mais de uma palavra, tem um ponto no final. Aqui, como são dicas, nós temos frases afirmativas que terminam com o ponto final. Essa daqui tem uma imagem de um homem que está cuidando das plantas. Ele está mexendo com a terra, está com a muda aqui na mão. E a dica dessa imagem é: cuide das plantas. Aqui temos uma frase com 3 palavras. E aqui temos as lixeiras coloridas: azul, verde, amarela, vermelha. Que frase podemos escrever com essas 4 lixeiras coloridas aqui? É só lembrar, para que servem? Servem para separar o lixo. Então, a frase aqui, ó: separe os tipos de lixo. É uma boa dica? É uma boa dica. Cada tipo de lixo na sua lixeira. Aqui nós temos uma garotinha com o seu cachorro. Que dica é importante aqui para ajudar a preservar a natureza? Proteja os animais. Também é uma frase com 3 palavras. E a última, temos uma criança tomando banho. O que tem a ver com a natureza essa imagem? A água que a criança está utilizando. Se não souber usar, vai desperdiçar. Então, uma boa dica para preservar é: tome banhos rápidos. Também é uma frase com 3 palavras. Esta e esta são palavras, são frases com 3 palavras. E nós acrescentamos mais 2. Escreva aí então no seu livro essas dicas, sempre refletindo sobre os cuidados que você deve ter com a natureza. Que atitudes você pode ter para ajudar na preservação da natureza? Comece refletindo e escrevendo essas 2 frases que estão faltando no cartaz, tá bom? Agora, na questão 2, leia com a ajuda do professor ou da professora as frases e circule o sinal de pontuação dessas frases. Nas frases que nós acabamos de ler lá atrás, todas terminaram com ponto final, são frases afirmativas. Aqui nós temos 2 frases e as 2 terminam com esse ponto aqui. Eu vou ler para vocês, vocês vão ouvir a meu tom de voz e vocês vão dizer para mim que tipo de frase é essa. Combinado?
O que é meio ambiente? O que é preservar a natureza? E aí você já sabe que tipo de frase é essa que eu li para vocês? É uma pergunta, aliás, duas perguntas que eu fiz para vocês. Na escrita eu posso ver que é uma pergunta porque aqui tem o ponto de interrogação no final dessa e dessa. E sabendo que o ponto de interrogação, a frase é uma pergunta, então eu vou ler fazendo a pergunta. A minha voz tem que dar um tom de que eu estou fazendo uma pergunta, mesmo lendo, ó. O que é preservar a natureza? Olha como que termina a frase. O que é meio ambiente? Assim é que se lê ou se faz uma pergunta, tá certo? Cria uma pergunta aí e faz para alguém que está do seu lado. Se você for escrever essa pergunta que você criou, você precisa colocar no final, então, o ponto de interrogação. Então, ó, esse é o ponto de interrogação nessa frase e aqui está. Circula aí, tá? Pega o seu lápis e circule o ponto de interrogação. Bom, agora que você já conhece o ponto de interrogação, olha aqui, tá vendo? Ele indica também dúvida, né? Quando a gente faz uma pergunta, a gente está querendo saber alguma coisa, está com dúvida. O que os sinais de pontuação circulados na questão 2 indicam? Ah, já falei para vocês, indicam uma resposta, indicam uma afirmação ou indicam uma pergunta? Indicam uma pergunta, tá? Então agora você já sabe. As frases que no final tem esse ponto de interrogação indica que é uma frase pergunta. Marca aí no seu livro, então, já na questão 3, tá bom? Na questão 4, leia com os colegas as frases abaixo e conversem sobre o significado de meio ambiente e preservar a natureza. Então, aqui nós temos duas frases e já sabemos que não são perguntas. Por quê? Porque não termina aqui com o ponto de interrogação, e sim com o ponto final. Meio ambiente é a terra onde pisamos, o ar que respiramos, a água, as plantas, os animais, as montanhas, os rios, os lagos e os oceanos. Preservar a natureza significa tomar atitudes para cuidar do meio ambiente. Então, olha só, refletindo sobre o que é meio ambiente, sobre o que é preservar. Meio ambiente é todo lugar e tudo que tem nesse lugar, seja na cidade, seja nas florestas, no rio, tudo que tem num lugar é o meio ambiente. Tudo faz parte do ambiente, tá? Seja elementos da natureza ou elementos construídos pelas pessoas, tudo é meio ambiente. E nesse meio ambiente tem o ar, a terra que pisamos, o ar que respiramos, a água, as plantas, os animais, a natureza está sempre presente. E nós estamos sempre fazendo uso desses elementos da natureza, né? Então é preciso preservar. O que é preservar? Tomar atitudes para cuidar. Quando você economiza água, quando você separa o lixo, quando você joga lixo na lixeira correta, quando você tem atitudes boas com os animais, cuida dos animais, cuida das plantas, tudo isso é atitude, ação de preservar a natureza, tudo que tem nela e assim o meio ambiente, é um cuidado do meio ambiente, tá bom? Porque a natureza está no meio ambiente e o meio ambiente é todo lugar. Pega essa ideia, tá bom? Leia com a ajuda do professor ou da professora a frase com uma pergunta e escreva da sua melhor maneira uma frase com uma resposta correspondente. Ah, eu vou ler para vocês uma pergunta. Olha aqui o ponto de interrogação no final. E aí você, da sua melhor maneira, vai escrever uma frase correspondendo com uma resposta para essa pergunta.
Qual cuidado você tem com a natureza? Escreve aí qual cuidado você tem. A gente já viu algumas dicas, a gente já sabe o que é preservar, o que tem que fazer, quais as atitudes, o que você tem feito. Qual cuidado você tem com a natureza? Escreva aí, tá? Não esquece, é uma frase, não é uma palavra só. Você pode colocar: eu rego as plantas todos os dias. Ponto final. Porque na resposta não tem o ponto de interrogação. É só na pergunta. Qual cuidado você tem com a natureza? Responde com uma frase resposta, tá certo? Agora, leia com a ajuda do professor ou da professora uma frase com uma resposta e escreva da sua melhor maneira uma frase com uma pergunta correspondente. Então, aqui nós temos uma resposta de uma pergunta que não foi feita ainda. Vamos ler a resposta e pensar numa pergunta? Vamos lá? Eu cuido do meio ambiente economizando água e ajudando na coleta seletiva na minha casa. Então, aqui nós temos uma resposta. Que pergunta será que foi feita, que pode ser feita para essa resposta? Ó, eu cuido do meio ambiente economizando água e ajudando na coleta seletiva na minha casa. Então, pode ser uma pergunta do tipo: o que você faz para cuidar do meio ambiente, né? Ou como você cuida do meio ambiente? Essa última que eu falei ficou boa. Ó, como você cuida do meio ambiente? Olha aqui o ponto de interrogação. Se eu fiz uma pergunta, então tem que escrever o ponto de interrogação aqui, tá? E a resposta, então, será que combina? Vou ler as duas e você vai dizer, tá? Como você cuida do meio ambiente? Eu cuido do meio ambiente economizando água e ajudando na coleta seletiva na minha casa. Combinou. A pergunta termina com um ponto de interrogação e a resposta termina com o ponto final. Certo? Lá na questão 7, pesquise em jornais, revistas ou outros suportes imagens que representem o cuidado com o meio ambiente. Colhe essas imagens abaixo e escreva uma frase sobre elas. Então, qualquer imagem que você achar aí, seja em livros de recorte, revista, se tem alguma que representa o cuidado com o meio ambiente, você cola, tá? Ó, recolhendo lixo, economizando água, cuidando das plantas, reutilizando embalagens, reutilizando água da lavagem de roupa, tudo isso é forma de cuidar do meio ambiente. Procura uma imagem aí que quer dizer alguma coisa, algum cuidado, tá bom? Não esqueça de passar pouca cola para não rasgar o seu livro. Depois você vai pegar o seu livro a capalô. Pinte as imagens que mostram como você se comporta na escola. Ora, o meio ambiente é em todo lugar, inclusive na escola, a sala de aula, o pátio. Lá na página 39 do Acapalô, vamos ver algumas imagens. Olha, qual delas representa o que você faz na escola? Olha aqui, ó, coleta seletiva, uma lixeira para cada coisa. E o garotinho, ó, jogou o palitinho no chão. Essa é uma atitude boa ou ruim para o meio ambiente? Ruim. Então, você vai pintar essa imagem aqui? Você faz isso lá na escola? E essa daqui, a garotinha está cumprimentando uma pessoa que trabalha na escola na função de zelador, da limpeza. Ela está sendo gentil. Tem que ser gentil com todas as pessoas que trabalham na escola. E há pessoas que cuidam da limpeza do ambiente escolar para manter sempre limpo para você. Você se comporta de qual forma?
Sendo mal educado ou sendo gentil com todas as pessoas? Qual dessas duas imagens você pintaria, que representa o que você faz? É você que vai pintar, tá bom? Eu não vou dizer qual que é. Eu sei que essa não é boa, não é uma atitude saudável. Essa aqui sim. E aqui nós temos duas garotinhas conversando no banheiro. Uma vai escovar os dentes e a outra está conversando com ela. O que tem de errado nessa imagem? O que você vê de errado? Tem a ver com os cuidados com o meio ambiente. Atitude. A torneira está aqui, ó, ligada, caindo bastante água enquanto conversam. É errado essa atitude, né? Não é saudável, não é boa para a natureza. E aqui nós temos dois garotos e um está oferecendo a passagem. Pode entrar primeiro. Está sendo gentil, está sendo agradável, está sendo amigo, está sendo companheiro. É uma atitude bem saudável, né? Pinta aquela que melhor corresponde com as suas atitudes na escola. Aqui, uma sala de aula, todos estão sentados e esse garotinho aqui levantou a mão. Todos estão se respeitando. Com certeza ele está pedindo para falar, né? Aqui nós temos outra imagem que representa dois jovens, dois estudantes que estão jogando o lixo nas lixeiras de materiais recicláveis, né? Aqui é lixo orgânico e eles estão com lixo seco na mão, ó, embalagens. Então, essa atitude é muito boa para o meio ambiente, né? Estudar também, levantar a mão e ser educado na sala de aula também. Você vai pintar as duas? Eu vou ficar muito feliz de ver que você pintou as duas, tá bom? Agora você vai elaborar um cartaz com as regras de sua sala de aula. Lá na sala de aula nós vamos fazer um cartaz importante sobre as regras de convívio e de cuidados com o meio ambiente escolar. Você pode escrever aqui algumas frases que você acha que combina, tá? Aqui vou citar algumas para vocês. Regra número 1, ouvir quando a professora está falando, quando a professora está a falar. 2, trabalhar com atenção e empenho. 3, ser amigo e brincar sem magoar ninguém. 4, levantar o dedo para falar e esperar pela tua vez. 5, ocupar os tempos livres sem perturbar os colegas, fazer coisas saudáveis, né? 6, mantenha a sala limpa e arrumada. São boas regras, você concorda com elas? Escolha algumas dessas ou outras que você acha boa, tá? Pensa aí. Regra de boa convivência da sala de aula. Vale tudo, cuidar do ambiente da sala, ser companheiro e amigo com os colegas e a professora, tá certo? Depois lá na página 126 do seu livro de matemática, nós terminamos o assunto subtração. Agora nós vamos trabalhar dezenas, são números que são mais do que 10, de 10 para frente. Ó, depois do 9, o que vem? Imediatamente o numeral 10, o número 10, que representa 10 unidades, 10 coisas, 10 objetos, 10 alguma coisa, né? E a gente pode dizer também que 10 é uma dezena. Olha essa historinha aqui, ó. Caio e Luca estão calculando adições. Então, nós temos três situações, 1, 2, 3, em que eles estão conversando, tá? São só dois meninos, o Caio e o Luca. Na primeira situação, ele pergunta, vamos lá, 3 mais 3. Ele responde, 6. Aí continua a conversa. Isso aí, Luca, acerte esta. 6 mais 4. Olha a pergunta aqui, ó. 6 mais 4. É só contar nos dedos, Luca. E ele tá pensando, ó. 7, 8, 9, 10.
Ele pegou o 6, colocou numa mão e o 4 na outra mão e ele contou, deu 10. Isso mesmo, podemos usar os dedos das mãos para contar. E, sabendo disso, você pode já imaginar as duas mãos abertas, os dedos das duas mãos levantados, nós temos 10 dedos, uma dezena de dedos, 5 em cada mão, tá? 10 dedos é igual a uma dezena de dedos. O 10, para ser escrito, ele vai precisar do 1 e do 0. Quando tem dois algarismos para representar uma quantidade, o número que vem primeiro representa mais que 10, né? Ou 10. No caso, o 1 representa 10. E o 0, nenhuma unidade mais. Então, 1 junto com o 0, quando o 1 vem primeiro, não esquece, tá? Nós temos a quantidade 10, o número 10. Agora vamos treinar a escrita do 10? Cubra os pontilhados e continue escrevendo o 10. Olha aqui como tá a palavra 10. Então, começa aqui, em cima, sobe, vou voltar aqui o cursor, isso. Sobe e desce, esse é o 1. O 0 começa lá em cima, para a esquerda, desce e fecha lá em cima, encontra de novo. Aqui já não tem o pontinho marcado. Onde é que você vai começar o 1? É embaixo? Não, é aqui, ó. Sobe e desce. E o 0? Aqui em cima, tá? Ó, vamos lá, vou fazer aqui para vocês, ó. 1, 0. Temos uma dezena, 10. Você vai fazer nesse aqui e depois vai continuar, ó. Igualzinho, começa, coloca o lápis aqui no meio, sobe e desce. E faz a mesma coisa com o 0. O 0 começa lá em cima. Ó, mais ou menos aqui no meio, põe o lápis e faz o 1. E depois o 0. Então, você vai completar aí, aprender o numeral 10, que é uma dezena. E para escrever, você precisa do 1 e do 0, tá certo? Esse 1 aqui vale 10, tá, criança? Não vale só 1, não. Boa aula para você, meu amor. Tenha uma excelente tarde, espero que você tenha aprendido, tá? Qualquer coisa me pergunta. Um beijo, até a próxima. Tchau!